Imagina só, você é um cara tímido, que não tem família nenhuma, você não tem ninguém no mundo, e você simplesmente tem um objetivo na sua vida, que é ficar com a menina que você gosta. Só que você tá totalmente na friendzone, tipo, ela não te vê como namorado nem nada, até porque você é um trouxão, com essa cara de lerdão aqui, lesado. Só que aí, um dia, ele decide ir numa loja, e nessa loja ele acha um negocinho, um gravetinho, que é, tipo, tá escrito na caixa: se você quebrar esse galho e fizer um desejo, esse desejo vai se realizar. Aí ele simplesmente pega isso, compra, guarda no bolso dele e ele esquece. Aí ele vai lá no jantar um dia, que seria o jantar que era pra ele contar pra ela, tipo, oi, tudo bem? Eu gosto de você. Só que ele não tem coragem. Então ele fica todo triste, cabisbaixo, show. Então ele vai dar uma carona pra ela chegar em casa. E chegando lá, meio que ela deixa muito claro que não quer nada com ele, que só vê ele como amigo. Aí ele fica triste, só que ali mesmo ele tem um insight. Ele lembra daquele gravetinho que ele tinha comprado. E aí ele manda o seguinte pedido: eu desejo que a Nick me ame mais do que qualquer pessoa no mundo. E no exato momento que ele faz o pedido, ela já volta e fica desse jeito aqui, toda estranha, e começa com um papo de que ela tá muito triste, né? Ela conta que o pai dela, ele tem câncer, então ela tá muito triste porque o pai dela tem câncer. E pergunta se ela não podia, tipo, passar a noite na casa dele porque ela tava se sentindo muito sozinha. Aí ele acha estranho, só que até então, né, ele só pega e leva ela pra casa. Aí chegando lá na casa, a gente vê que o cara só fica dentro do quarto, trancado, jogando LOL. E a casa dele não tem ninguém, tipo, pelo que ele dá a entender, a avó dele morreu faz muito tempo e deixou a casa pra ele. E a única coisa que ele tem de herança é a casa. Ele não tem mais ninguém na vida dele. Aí quando ela chega lá, ela começa a agir estranho, começar a ser muito carinhosa com ele, pedir pra ele deitar com ela. Coisas que nunca tinha acontecido antes, sabe? Até o momento ele só era amigo dela e pronto. Ele desconfia que ela tá talvez lombrada, né? Que ela usa algum tipo de droga, alguma coisa do tipo. Mas ele só deixa acontecer as coisas ali. Mas ela tá muito estranha, então meio que não passa disso. Eles só ficam ali de carinho, mas não acontece nada. Inclusive ele até dorme no chão do lado dela e depois dessa noite tudo certo. Aí depois, no outro dia, ele tem uma coisa que eu esqueci de mencionar, que eles trabalham numa loja de música. Aí simplesmente no outro dia eles chegam no trabalho juntos, né? E aí tem um amigo dele nesse trabalho que tipo assim, já fica olhando e fala: chegou junto com ela, né? O que aconteceu? Só que ele fala que ela tava agindo meio estranho uma noite, que não foi tão quanto ele imaginava, mas que ele tava feliz, né? Enquanto ele tá falando isso, ela não tira o olho dele, tipo, ela fica assim, totalmente bizarra, querendo estar sempre colada nele. Todo mundo da loja começa a achar estranho, né? O amigo acha super estranho, porque até ontem ela não queria nada com ele. Aí passa um pouquinho mais de tempo, cada um vai pra sua casa, ela pega uma carona com esse outro amigo e segue o rumo dela, e o Bear vai pra casa. Aí quando ele tá lá em casa e de boa, do nada alguém toca a campainha dele, e aí ele vai atender e é a Nick. E ela tá lá, parada na frente dele, ela começa a se declarar pra ele, falar que tipo assim, ele era o amor da vida dela, que ela sempre esteve apaixonada por ele. E tipo, meu, o cara não se aguenta, tá ligado? Parece que é um sonho, né? Tudo que ele sempre quis se realizando. E ele acha aquilo totalmente estranho, né? Aí a partir desse momento, os dois começam a namorar, do absoluto nada, né? E aí começa um clipezinho com cheio de cenas deles cozinhando, deles se entendendo, cheio de love e tal, essas coisas. E parece que vai dar tudo certo, parece que o filme vai virar romance. Mas como a gente já sabe, tudo que é bom dura pouco. E aí um dia, quando eles estavam almoçando ali num café, tá ele e a Nick completamente apaixonada nele, ele vivendo o melhor momento da vida dele, pensando que era tudo aquilo que ele sempre desejou. E aí ele recebe uma ligação. E aí ele vai sair da mesa pra atender essa ligação. Ela não quer deixar muito ele ir, não, mas ele pega e vai. E aí quando ele atende a ligação, é o amigo dele. O amigo dele fala pra ele: eu não sei que pai é esse que a Nick tá falando não, mas o pai dela tá muito bem, o pai dela é saudável, corre todo dia, e o velho não tem câncer não. E aí, tipo, ele fica tipo, ué, mas como assim ele não tem câncer? Ela tinha me falado que ele tinha câncer e tal. E aí começam as coisas a ficar estranhas. Aí ele volta pra mesa, tenta agir normal, mas ela já olha meio desconfiada, tipo, como se ela soubesse que ele tá escondendo alguma coisa, sabe? Até que uma hora ele não aguenta mais e fala: olha, Nick, eu sei que seu pai não tá doente coisa nenhuma, eu sei que seu pai tá bem, e eu só queria entender por que você inventou essa mentira, do nada. E aí, do nada, ela reage assim: não faz isso! Eu achei que o jantar tava sendo legal! Por que isso importa? O nosso jantar tava sendo tão legal! Morrendo de vergonha, ele não sabe onde esconde a cara ali, meio que ele abraça ela e fala: não, tá tudo certo, deixa pra lá, não quero saber do seu pai, tá tudo bem. E aí meio que eles voltam pra casa ali e ele já fica com a pulga atrás da orelha, de tipo, se ela mentiu isso pra mim, o que mais ela pode estar mentindo, sabe? Ele já devia estar desconfiado antes, né, porque a menina não tava nem um pouco afim dele, e do nada ela parece super apaixonada, mas tudo bem. Aí no dia seguinte, ele vai trabalhar, mas ela tá de folga, então ela tem que ficar em casa e os dois vão meio que se separar a primeira vez ali, porque eles estavam juntinhos. Meu, ela faz um drama enorme e ela chega até a colar a porta
inteira com silver tape só pra não deixar o cara aí. Aí ele mais uma vez ignora, porque uma coisa que a gente já vai ver nesse filme é que esse cara aqui, ele só sabe ignorar as coisas. As coisas estão acontecendo ao redor dele e ele tem essa carinha de sonso, mas ele não é sonso coisa nenhuma, tá? Ele tem esse problema que ele vê as coisas acontecendo, acha estranho, mas no fim das contas ele não faz nada. Pra ele tá de boa. Aí, meu amigo, sabe aquela música Eu Não Existo Longe de Você? É o que acontece a partir daqui, porque no exato momento que o Bert sai de casa, a Nick fica travada, como se, tipo assim, o feitiço que ela tá ali, aquela possessão, ela só durasse enquanto a presença dele tá perto, então ela fica travada. Ele sai pra trabalhar e ela fica ali parada, estática no lugar. E você vê na cara dela que ela tá sofrendo lá dentro, que ela tá presa dentro do próprio corpo dela. E, mano, sem querer chover no molhado, essa atriz aqui, ela é muito faz com que o filme economize demais em efeito especial, aqueles efeitos ruins que a gente vê em Atividade Paranormal da Vida ou Supernatural, todos esses filmes do James Wan, sabe? Então eles economizam muito dinheiro na produção só porque ela é bizarra, só porque ela consegue ter expressões faciais muito boas. Realmente a atuação dela é muito Aí, quando ele tá quase chegando em casa, ele acha estranho, né? Que a galera até confronta ele, porque acha que ele tá se aproveitando, porque a Nick tá num momento difícil da vida dela, tá com problemas psicológicos e que ele estaria se aproveitando dela pra poder tá namorando com ela. Então, tipo, ele fica com essa pulga atrás da orelha. Aí, quando ele chega na frente de casa, ele meio que para o carro e ele não entra direto. Ele pega a caixinha daquele graveto e ele vê que tem um número e ele decide ligar pra esse número. E aí, quando ele liga pra esse número, o cara, ele pergunta, né, de tipo, o que tá acontecendo? Tá tudo certo com ela? E o cara fala pra ele, de, tipo, isso é magia de verdade. E só vai ser quebrado esse feitiço se você morrer. Ou seja, o feitiço, ele tá atrelado à vida do Bear. Então, a partir do momento que o Bear não tiver mais vivo, o feitiço é quebrado. E aí, o cara, nessa hora, vira pra ele e fala assim, você quer falar com ela? E aí, do nada, a gente ouve isso daqui. Bom, ele ficou transtornado, eu fiquei transtornado, você ficou transtornado, porque ele vê que aquela que tá ali não é a Nick. Aquela é como se fosse uma gêmea do mal da Nick que o espírito criou. Então a verdadeira Nick tá sofrendo, e é o que a gente ouve nessa cena. E aí meio que ele, mais uma vez, ignora, tipo, ele finge que nada tá acontecendo e que tá tudo de boa. Ele entra em casa, e aí quando ele entra em casa, ele vê ela parada lá, pausada no mesmo lugar, toda borrada, tipo, toda suja, porque ela ficou pausada todo esse tempo. Ela só tá funcionando enquanto o Bear tá perto. Quando ele tá longe, ela literalmente não existe. Quando ele tava no trabalho, o cara falou pra ele, ó, vai ter uma festa lá em casa e tal, você pode ir, mas não leva a Nick não. E aí ele chega, vê aquela cena, né, fala pra ela fala que vai tomar um banho, ele deixa ela tomar o banho, e aí ele chega, tipo, bem de mansinho na porta do banheiro, começa a trocar uma ideia, falando, tipo, ah, vai ter uma festa que é só de garotos, e aí falaram que é pra eu ir sozinho e tal. E, meu, ela surta, porque ela fala que ela sabia que também ia ter mulher naquela festa, ou seja, que festa de homem é essa que também vai ter mulher? Então, meio que a contragosto ali, contrariada, ele prefere, tipo, não arrumar briga e ele acaba levando ela pra festa. E chegando lá, tá um clima horrível, né? Porque ninguém queria que ela estivesse na festa, que ela tá completamente estranha, completamente diferente. Até que alguém tem a ideia genial de jogar um verdade ou desafio. E aí, o desafio que acaba caindo é pra ela recitar um poema, né? E aí ela pega e recita esse poema aqui. O ar estava carregado com o chamado distinto de um pássaro. Seu rosto estava sombrio, mas cada lado se esticando, recentemente amadurecido em tamanhos diferentes. Então, vem se deitar comigo como a velha nos ensinou quando éramos crianças. Legal, né? Saudável. Ficou um clima ótimo na festa depois disso. Dá pra ver que o astral foi lá no alto. E aí, tipo, o próximo a ser desafiado, no caso, é o Bear. E aí, como o Bear tá cheio de sorte, né? Ele vai fazer o verdade ou desafio. E o desafio que cai pra ele é pra ele beijar a menina que tá do lado dele. Que é a menina que trabalha com ele na loja de música. E aí fica um clima horrível. A Nick simplesmente levanta e faz isso. Se vocês são muito cringe, mano. Eu acho que essa menina se acabou, de verdade. E aí, meu, depois disso, ela dá uma desconversada, fala que era brincadeira, depois fala que não é brincadeira mais. E uma coisa que a gente vê nesse filme é que de vez em quando a Nick de verdade, ela pula um pouco pra fora. E aí tem um momento que a Nick de verdade consegue transparecer um pouco ali e ela pede pra matarem ela. Ela pega uma garrafa e começa a literalmente amassar a cara dela inteira, assustando todo mundo. E aí simplesmente, ao invés de chamar a ambulância, o Bear pega e leva ela pra casa. E aí eles voltam pra casa num clima de bosta.
bosta, tipo, tá tudo muito zoado. Cada momento que passa, esse cara tá com mais medo, mas ele finge que as coisas não estão acontecendo, que não é com ele. Eu não sei qual que é o problema dele, tá? Eu não sei se ele é burro, se ele é idiota, se ele é ignorante, mas tem coisa errada e só ele não quer ver. Aí quando chega a noite, ela acaba caindo no sono. Então, tipo assim, a Nick tá dormindo ali do lado dele e ele tá mexendo no celular. E aí ele mexendo no celular, ele tá trocando ideia com aquela mina da festa que trabalha com ele. E aí ela fala, tipo, ó, vamos se ver, acho que eu preciso conversar com você e tal. Tô aqui na frente da sua casa. Aí na hora que ele vai sair de fininho, do nada ele ouve uma voz. Me mata, por favor. Ela tá dormindo. Ou seja, sim, a Nick tá ali dentro. E nessa cena, ela tá pedindo, tipo, acaba com o meu sofrimento, eu não aguento mais isso. Enquanto ela tá dormindo, né, eu consigo falar, eu consigo me comunicar com você. Só que aí, mais uma vez, esse animal, ele ignora e finge que não é com ele. E aí ele sai e vai encontrar aquela amiga dele lá fora. Chegando lá, ela fala que ela passou na faculdade, que ela tava muito feliz. Ela tinha um interesse por ele e a gente vai vendo, né, que na realidade, ela gostava dele desde o começo. Só que ele só queria a Nick. Então pra ele só servia a Nick. E ele não tava vendo que, na verdade, a pessoa perfeita pra ele tava ali do lado dele o tempo todo. E aí, do nada, aparece a Nick, ela espatifa a cabeça da menina no volante. Depois dessa cena, eu acho que, tipo assim, já dá pra entender que o real vilão não é a Nick, né? Porque o Bear vê isso, ele fica chocado, só que mesmo assim ele ainda ajuda ela a esconder o cadáver. Então, tipo, ele sabe que é um feitiço, ele sabe que ele é o culpado de tudo isso que tá acontecendo, só que ele não quer abrir mão daquela mordomia, ele não quer abrir mão da Nick, sendo que, no final das contas, ela nunca nem amou o cara de verdade. Ela só queria ser amiga dele, só que ele não se conformou com isso, e aí acabou fazendo um pedido que deixou ela presa nesse ciclo infernal. Então ele ajuda a Nick, né, a enterrar o corpo dela, e depois ele volta naquela loja, e tipo, mano, ele chega a milhão, e eu dou muita risada com essa cena, porque ele chega lá e tipo, me ajuda, pelo amor de Deus, por que vocês não colocam um aviso nisso? E o cara fala, tipo... Mas você não pode vir aqui com essa energia, cara. A caixa tá cheia de avisos, cara. Ele fala pro cara, onde que tem mais pra eu comprar? Achando que isso vai resolver, né? E aí o cara fala explica pra ele um pouco das regras, que é o seguinte, você não pode pegar e fazer você mesmo fez o pedido original, certo? Então você não pode fazer um pedido pra sobrepor esse. A única coisa que dá pra fazer é pedir pra outra pessoa fazer um pedido que desfaça o seu. Ou seja, ele tinha que achar uma terceira pessoa pra pedir pra esse feitiço ser anulado. E só assim ia dar certo. Então quem é a primeira pessoa que vem na cabeça dele? Aquele amigo dele burro, né? E como todo burro, ele chega lá e fala, olha, realmente a Nick não tá comigo porque ela gosta de mim, eu fiz um feitiço e tal. O amigo dele não dá muita bola. O detalhe é que ele comprou 2, tá? E aí ele pega, entrega um pro amigo dele e fala assim, você só precisa pedir pra que acabe tudo isso, pra que a Nick volte a ser a Nick e vai dar tudo certo. E aí o cara não tá acreditando muito, ele pega aquilo e faz o seguinte pedido. Desejo $1 bilhão. O que obviamente dá certo. E naquele momento começa a chover dinheiro na cara dele. Pra ser sincero, faria esse acordo, você faria esse acordo? Aí ele pega, volta pra casa, né? E quando ele volta pra casa, a Nick tá lá, bravíssima com ele, porque ele não falou onde ele tá. Conforme vai passando o filme, ele fica meio sem ter saída. Então ele entende que a única forma de quebrar essa maldição é ele se churrascar, é ele de Vasco. Então ele pega, ele engana ela um pouco, ele vai pro banheiro. E quando ele chega no banheiro, ele pega várias medicações que provavelmente eram da mãe dele, da avó dele ali antes de falecer. E ele toma tudo, tipo, querendo dar fim pra ele mesmo. E aí meio que ele se estoura lá e parece que ele vai de base mesmo, entendeu? E aí ele começa ali, fica só aguardando a morte chegar. E aí, do nada, quando ele já tá perto de vazar, né? A gente ouve o barulhinho dela fazendo desejo. E qual é o desejo que a Nick faz? Ela fala, eu quero que o Bear me ame tanto quanto eu amo ele. E a partir desse momento ele pega, cospe todos os remédios ali. E os dois estão juntos presos da maldição. Ou seja, a Nick original também tá presa. E agora o Bear original tá preso. Então os dois saem ali numa cena. E ela começa a sorrir pra ele. Tipo, fica esse clima de filme de romance meio mórbido, meio esquisito. E parece que esse vai ser o final, né? Que eles vão ficar juntos. Só que não, meu amigo. Porque o que acontece? Dá mais um tempinho. Os remédios do Bear começam a fazer efeito. E aí do nada ele começa a cair, se estribuchar todo. Ter várias convulsões. A Nick pega ele ali no colo. Ela entra em pânico. Ela começa a chorar. Pedir pra ele não ir embora. Pra ele não deixar ela. Até que ele morre. E no momento que ele morre, o transe da Nick é quebrado. Então a Nick se assusta, né? É a Nick de verdade. Ela voltou. Ela saiu da maldição. Só que no final das contas, como ela explica pra polícia que tem 2 corpos na casa dela? Eu achei
esse filme muito inteligente, porque ele não fica usando de jumpscare pra construir a tensão. Você meio que vai se sentindo refém do Bear, tanto quanto a Nick. Então a gente tem essa angústia de saber que ela tá presa dentro do corpo dela, e ao mesmo tempo o cara não faz nada. Então no final das contas, o real vilão desse filme é o Bear, porque o Bear vê tudo aquilo acontecendo e meio que ele é conivente, ele fecha os olhos dele e finge que tá tudo bem. No exato momento que eu tô gravando esse vídeo, o filme já bateu 400 milhões, superando até Supergirl. Então assim, é um filme que custou super barato, tudo que você vê na tela, tá na tela. A direção dele é muito boa, então eu recomendo muito que você assista esse filme. E pra Obsessão, a minha nota é 9,5. Não se esquece de deixar o like no canal, se inscreve, porque a partir de agora vão estar saindo mais vídeos com mais recorrência sobre filmes, séries, pra gente poder estar debatendo. O que você achou de Obsessão? Qual foi sua percepção? Se você acha que o Bear é o vilão, ou se você acha que na real a Nick é a real vilã, comenta aqui embaixo, tá bom? É nóis, falou!